Boa noite a todos os irmãos. Vamos seguir aqui com a nossa conversa entre irmãos, já que o irmão Mário Persona não está podendo aparecer devido agora aos cuidados, né, de pós-cirurgia. E o irmão Cristiano Costa aqui, ele procurou saber do horário das reuniões de assembleia aqui em Salvador, né? E vou deixar para o Wesley aí falar um pouco sobre os horários, se quiser também falar um pouco sobre as reuniões que a gente faz aqui, como a gente se porta nessas reuniões. E a gente aí vai conversando aqui. Wesley, você poderia passar aí para os irmãos, só enquanto eu vou estar atento aqui em outras coisas? Eu vou falar aqui não, mas eu estou com internet provisória aqui no meu novo lar aqui. Mas vamos ver aqui. Wesley, antes de você começar a falar então, você quer tentar ajeitar mais o microfone? Ele tá um pouco embolada a voz, um pouquinho, dá para ouvir, mas com uma certa dificuldade talvez para alguns. Vou ver aqui. Quer tentar ajeitar? Qualquer coisa. É até importante esse assunto aí que, na verdade, assim, essa pergunta aí do irmão sobre os horários, que a gente pode entrar em outros assuntos aqui de Assembleia, porque também tem o irmão Elton com a Lana, que faz reuniões, né? Também lá em Poções. E existem irmãos que já foram recebidos também a comunhão. Vou deixar para o Elton também estar falando nessa questão, né? Dal, eu te interromper aqui, não sei se é para mim, mas a tua voz está baixinha. Ah, peraí. Tá mesmo, o irmão Elton. E agora? Tá alto, agora tá bom. Melhorou. Agora ficou muito alta? Tá ótimo. Tá bom? Legal. Pronto, então é isso. Está reunido ao nome do Senhor. Só quero começar aqui falando enquanto o Wesley vai ajeitar aí o microfone. Primeiro dizer, né, a todos que já estão, já conhecem, outros que estão chegando, não é ideia nenhuma de homem. É por fé e sinceridade ao Senhor. Porque, biblicamente, foi o Senhor que instituiu esse lugar onde Ele mesmo se coloca presente. A pessoa dele, que é o nome dele. O nome dele representa a pessoa dele. Não é que o Senhor, fisicamente, Ele se faz presente, não. Porque, fisicamente, o Senhor está no céu. Está à destra do Pai, intercede por nós, cuida de nós, é o nosso grande pastor. Mas na reunião de irmãos reunidos ao seu nome, ali ele se faz presente. É por isso que lá em Mateus 18:20 fala dessa forma. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou. Aí estou no meio dele. Então, a gente crê nisso por fé. E o Senhor levantou esses irmãos reunidos ao nome do Senhor no século XVIII, né? Se não me engano, aí, século XVIII. Voltou, né, a estar instituindo essa reunião onde ele se coloca no meio. E se segue até hoje, né? Na verdade, existe 4 testemunhos que se seguem hoje. 4 testemunhos da igreja. Um é esse testemunho que a gente sabe aí que foi instituído primeiramente em Tiatira, né, que é católica. Depois o Sardes, né, que saiu da católica, que foi aquela reforma
porque houve a reforma lá com Constantino, e hoje a gente sabe aí que são os irmãos, falam, né, que são os evangélicos. Logo depois aconteceu irmãos que se apartaram, tanto de uma coisa como da outra, que o Senhor mesmo fez isso, né? O Senhor que levantou esses irmãos para estarem reunidos ao seu nome. E aí existe alguns irmãos que a gente conhece por nome, talvez o Wesley, outro irmão, possa falar um pouco mais sobre isso, que é muito bom a gente saber dessa história sempre. É o Darby, teve outros irmãos, né? O McTosh e vários aí, né? E aí logo depois houve uma divisão no meio dos irmãos reunidos ao nome do Senhor. E esses irmãos aí, vamos dizer assim, em rebeldia, em independência, se apartaram desses irmãos que estavam reunidos ao nome do Senhor e seguiram com suas reuniões, sendo conhecido como irmãos abertos. Por que irmãos abertos? Porque assim os irmãos instruem a gente sobre isso, que qualquer pessoa que se diz cristão pode chegar e se sentar à mesa e tomar ceia do Senhor. Só basta a pessoa dizer que é cristã. Então eles abrem, né, essa possibilidade de qualquer pessoa sentar à mesa que eles estão reunidos e compartilhar da ceia do Senhor. Enquanto a questão dos irmãos estão reunidos ao nome do Senhor, não procede dessa forma, porque a mesa não é dos irmãos. A mesa é do Senhor e convém a esse lugar pureza e santidade. Então, não é assim simplesmente a pessoa chegando, dizendo que é cristã e toma aqui a ceia, vamos ter comunhão. Não é dessa forma, né? Então, não é nenhuma ideia de homem nenhum, mas é o Senhor mesmo que levantou esses irmãos aí e se segue até hoje. E se alguém quer saber realmente onde é esse lugar, que o Senhor está, desejar estar onde o Senhor está, deve perguntar ao Senhor, como os discípulos perguntaram: aonde queres, Senhor, que preparemos a Páscoa? E o Senhor deu todas as indicativas. Então eles foram sinceros com o Senhor, não fizeram do jeito que eles queriam, mas perguntaram ao Senhor. Então assim é para todos nós. Os que estão já reunidos ao nome do Senhor, que mantenham essa firmeza no lugar de reunião, os que estão chegando, pediram como lugar de comunhão, que também estejam firmes nessa verdade, e aqueles que não pediram, mas estão assim em observação, ou sei lá, pode ter outro interesse, alguma coisa, que também tenham conhecimento da verdade, né? Que Deus quer isso, né? Quer que todo homem venha a ser salvo e ter o conhecimento da verdade. Independente que estejamos reunidos ao nome do Senhor, tomando a ceia ou não, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo pertence a Ele. Quando Ele vier, Ele vai tirar todos daqui. E não vai diminuir nenhum irmão por não estar à mesa do Senhor. Mas que é um grande privilégio de estar, isso é. Não torna nenhum irmão melhor do que o outro. Não torna nenhum cristão melhor dos que estão fora da comunhão, que estão fora da mesa do Senhor. Continua sendo irmãos, cristãos, cheios de falhas e que podem decepcionar a qualquer momento. A enorme diferença que existe é que o Senhor se coloca nesse lugar de reunião. Só faz sentido porque o Senhor se coloca no centro. Ele é o centro de atração. Então, a nossa sinceridade, o nosso coração deve estar voltado para isso também, se quisermos estar reunidos ao nome do Senhor. Se o motivo não for o Senhor, não tem sentido, não vai fazer sentido. Porque estar reunido ao nome do Senhor é como está em Mateus 18, 20.
porque onde forem reunidos 2 ou 3 ao meu nome, aí estou no meio. Então, esse é o sentido e a veracidade desse lugar de reunião. É porque o Senhor se coloca no meio. Wesley, como é que tá você aí? Já conseguiu melhorar o microfone? Acho que sim, né? Ficou mais agudinho aqui, mas fala aí. Parece que ficou um pouco mais baixo, né? Ficou mais baixo? Aí agora, acho que você chegou mais próximo, aí ficou bom. Ah, Então, até aqui, irmão. Tá bom. Aí a irmã falou, então tá beleza. Então, irmãos, é isso aí, né? Então, a gente tem que ter esse desejo de querer estar onde o Senhor está. A gente lembra que na oração, acho que é João, né, 17, o Senhor tem o seu desejo, né? Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Deixa eu procurar onde está esse versículo. João 17. Se alguém achar primeiro do que eu, que diz assim, ó, para que aonde eu estiver, estejais também aquele que tu me deste. E João 14 também fala sobre isso, não? João 14, 14. né? Pronto, a gente vai lá também. E preparar um lugar e onde eu estiver, isso aí vós também, alguma coisa assim. A gente vai ver lá em João 14 também. Acho que aqui tem, né? No João 17, se não me engano, ele. Nós. Peraí, só um momento. Um 24 aí tem, então. É esse aqui, né, Welton? É interessante, né, que o senhor fala, não uma vez só, né? Mas até como Isaac colocou aí, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Isso aqui é a oração do Senhor a respeito de cada um de nós. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. E agora, João 14, não foi isso, Isaac? Sim, João 14. Isso. Olha que coisa, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, graças a Deus o Senhor foi, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse aqui é um dos motivos do Senhor ainda, eu penso, né? Do Senhor não ter vindo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, um dos motivos que eu penso assim que o Senhor ainda não veio é que ele está preparando esse lugar para nós. E existe outros motivos também que, como os irmãos sempre, né, colocam, né? Mas existe essa questão aqui que a gente está conversando, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse já é o desejo do Senhor. O melhor lugar que pode existir, o Senhor desejou que a gente estivesse com Ele. Isso a gente sabe que vai ser na eternidade, no céu, né? E a partir de agora, aqui também na Terra, deveria ser esse desejo do cristão. Estando aqui nesse mundo, porque o Senhor disse, né, que estaria conosco individualmente até os confins dos séculos, alguma coisa assim. E um cristão deveria desejar estar com sinceridade aonde o Senhor Jesus está, porque essa é a promessa que existe em Mateus 18, 20. Vamos dar uma olhadinha lá, né?
Se isso não tivesse escrito, não estivesse aqui, a gente estaria em qualquer lugar. Mas só que existe um lugar. Mas também eis uma questão, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então a promessa do Senhor é que estaria no meio desses. Então existe uma reunião em que o Senhor se faz presente aqui. Esse deveria ser o nosso coração, embora exista essa questão de que onde estiverem reunidos, isso aqui é uma ação de fora, não é uma ideia nossa. É o Espírito Santo que reúne esses 2 ou 3 em nome ou ao nome do Senhor Jesus, que é a pessoa dele, que aí sim o Senhor reconhece e se coloca no meio. Wesley, você pode já falar da questão aí dos nossos horários aqui de reunião aqui em Salvador, né? Porque cada assembleia tem a sua logística. Falando dessa questão do horário, né? Primeira coisa que a gente tem que ficar bem entendida é que na palavra aqui, né, no que a gente lê nas epístolas, em Atos e tudo mais, a única indicação que nós temos de um dia para a reunião é no primeiro dia da semana para a reunião de partimento de pão. É a indicação que nós temos, porque os discípulos assim faziam isso lá no início da igreja, então é nos dada essa indicação desse costume, vamos dizer assim, né, dos cristãos, de no primeiro dia da semana, que é o domingo, eles se reunirem para partimento do pão. A gente pode ver isso lá em Atos 20, verso 7, né, fala lá, Atos 20, verso 7, fala assim, ela tá botando aí. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática até a meia-noite. Então, aí é um dos versículos aí que nós temos que nos dá essa indicação de qual era o costume desde o início da igreja para a reunião do partimento do pão, que era feita ou realizada no primeiro dia da semana, que nós hoje conhecemos como domingo. As outras reuniões não tem nenhuma indicação, podia. E vale ressaltar, irmãos, que nessa época, né, do início da igreja, quando se fala no primeiro dia da semana, não é como hoje, que, tipo, é o domingo, a gente sabe que é um dia que, vamos dizer assim, não é um dia de trabalho, né, no geral. Apesar de que hoje em dia muitas pessoas trabalham domingo e tudo mais, mas, no geral, hoje, no mundo ocidental, depois que o cristianismo, né, tomou tomou uma força, tomou um lugar nas políticas do mundo, né, o domingo se tornou um dia de, vamos dizer assim, entre aspas, descanso, como eles falam, e a maioria das pessoas não trabalham. Mas na época aí do início da igreja, não era assim, né? Às vezes a gente fala isso, a gente relaciona com hoje e pensa que nesse primeiro dia da semana o pessoal não ia trabalhar, aí então eles iam fazer uma reunião do partimento do pão. Não, né? Negativo, eles trabalhavam sim, era um dia normal de trabalho. Lembrando também que o dia que, lembrando que a igreja no início era formada pela sua maioria, grande maioria, pelos judeus, e que o dia, na verdade, de descanso do judeu não era o domingo, era o sábado, na verdade, né? Então, um dia que eles não trabalhavam era o sábado. No primeiro dia da semana, eles estavam na labuta, no trabalho deles. E ainda assim, eles, né, separavam um tempo desse dia, que é um dia de trabalho, para o partimento do pão. Por que eu estou falando isso? Porque
pense, para a gente pensar, porque hoje, né, com o mundo, vamos dizer assim, o mundo ocidental, a sua maioria é cristianizado, e com essa adaptação que foi feita, né, por causa do espaço que o cristianismo tomou na política do mundo. Então, hoje nós temos o domingo com esse tempo vamos dizer assim, de descanso, né, para a maioria dos trabalhadores, eu estou falando a maioria, porque tem aqueles que trabalham, né? Então, para nós ficou muito mais fácil, né? Hoje nós temos uma vida facilitada para chegar no dia de domingo, a gente ter nossa reunião, a gente não vai estar, a maioria não vai trabalhar, a gente pode fazer a reunião ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, vai depender do como a Assembleia queira fazer, mas tá, né, temos essa liberdade, esse privilégio, vamos dizer assim. Mas os cristãos lá no início, eles partiam pão no primeiro dia da semana, do domingo, que hoje é para nós domingo, e eles era um dia de trabalho normal. E eles assim, ainda assim, né, você vê aí que Paulo, nesse versículo que eu li aí, Paulo partiu o pão com esses discípulos aí, e depois ele alargou a fala dele até a meia-noite. Isso é no primeiro dia da semana. No outro dia, tinha o segundo dia da semana. Você acha que eles não iam trabalhar? E mesmo assim, eles estavam traba, é, participando, né, do pão e depois ouvindo a palavra do Paulo, e que foi até meia-noite. Então, é só uma coisa assim que eu chamo a atenção para a gente perceber que, às vezes, hoje, com toda vamos dizer assim, o privilégio que nós temos de estar reunido, e muitas vezes nós, por motivos poucos, né, vamos dizer assim, e mínimos, vamos dizer assim, a gente deixa de participar da reunião. Quando o Senhor nos tem dado todo o privilégio, todo as circunstâncias apropriadas e boas para a gente estar participando dessa reunião. Os irmãos estão me ouvindo? Tá bom, velho. Né? Sim, Não, apareceu uma ligação aqui, aí eu pensei que tinha cortado. Então, hoje nós temos isso, isso é bom, Deus assim permitiu para nós, uma graça, uma misericórdia tamanha para nós hoje, né? E muitas vezes nós não damos o devido valor, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente deveria colocar como prioridade em nossas vidas, que é a questão do Senhor, como o irmão Dal estava falando aí, né? Que está reunido ao nome do Senhor Jesus, está reunidos assim, não é simplesmente uma moda, uma doutrina nova, ou uma novidade, ou é uma coisa diferente, essas coisas. Não, não é isso, não é por causa disso. É por causa do Senhor Jesus. É entender, né, que essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo, ele é digno, né, de nossa consideração, de nossa afeição, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa adoração. Ele é digno. Porque a gente começa a compreender, entender essa questão de estar reunido ao nome do Senhor a partir do momento que a gente começa a ter um entendimento, a revelação para nossas vidas de verdades que ele nos deu através da igreja, né, desde o início lá, e que foram perdidas exatamente por causa da corrupção que entrou na igreja, a corrupção, a iniquidade, a má doutrina. Então, esses entendimentos que começa, por exemplo, com a certeza da salvação, de que uma vez salvo, salvo para sempre, de que aquilo que o Senhor Jesus faz, ninguém pode desfazer, né? Então, e quem fez foi ele, não foi nenhum líder religioso que fez por nós, né? Então, quando a gente começa a ter essa compreensão de que a salvação é pela fé, não é pelas obras, e que nós temos essa salvação garantida pelo Senhor Jesus Cristo,
em sua palavra. A gente vê isso lá em João, Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele fala das ovelhas que o Pai deu a ele, né, e que ninguém pode tirar das mãos dele ou arrebatar das mãos dele. Então, a gente vê isso aí, o Senhor Jesus falando. E depois a gente vê o apóstolo Paulo, tá abrindo aí para a gente ver, né? 10, 27, Dal, 27, 28. Aí, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ora, o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um, e eles são um também em garantir a nossa salvação. É o que eles falam, porque o Pai, tanto o Pai como o Filho, eles nos têm em suas mãos como ovelhas dele. Então, começa por aí, uma verdade fundamental, uma verdade fundamental para a fé cristã, para que o cristão caminhe de forma em paz aqui neste mundo, com seu coração, sua alma, a sua mente em paz e tranquila, sabendo que ele não vai entrar em condenação, que ele tem a vida eterna, que o Senhor, que a salvação, né, o Senhor Jesus é quem garantiu e o Pai tem garantido isso. Isso é uma coisa fundamental. Então, quando a gente começa a entender isso e ver que quem fez isso foi o Senhor Jesus, a gente começa a entrar, né, a perceber, né, que o que está sendo ensinado aí fora, no meio da cristandade, né, foi corrompido, foi deteriorado, foi mudado, né, por agentes de Satanás, por falsos ministros, falsos doutores, ensinando coisas perversas para o cristão. E quando a gente percebe isso, né, que essa verdade tão preciosa, Deus nos abre o coração e a gente enxerga isso, né, então a gente começa a ter a primeira, vamos dizer assim, o primeiro ponto, ou o primeiro coisa que vai te levar ao seu coração a ter uma afeição maior pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não vai ser apenas, né, um nome falado na boca de um homem. Não vai ser apenas um nome usado para justificar doutrinas que só fazem tirar do cristão a sua paz, a sua alegria, né? Porque o cristão vive eternamente, vamos dizer assim, eternamente, eu falo aqui entre aspas, né? Eternamente durante sua vida cristã, segundo a doutrina que é ensinada aí, tendo que fazer alguma coisa para ser agradável diante de Deus, para conseguir a salvação, ou para merecer a salvação, ou para manter a salvação. E não é assim. Então, inicialmente isso aí já é um ponto, né, que nos leva a olhar para o Senhor Jesus agora com esse olhar, né, mais, vamos dizer assim, mais apreciativo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele nos dá essa garantia. E aí depois Paulo, lá em Efésios, nos fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é isso? Nós recebemos um selo. No momento que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, nós somos selados. Selados. Então, temos o selo do Espírito Santo, que também é outra garantia de que, dá o abriu aí, né? Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, é outra garantia aí, né? A gente viu lá o Pai, o Filho, segurando as suas ovelhas nas suas mãos, e ninguém pode arrebatar. E agora a gente vê o Espírito Santo, né? A terceira pessoa aí da Trindade, o Espírito Santo, sendo esse selo e essa garantia de que somos de quem?
nós somos de Deus, que estamos agora diante de Deus justificados, que Deus agora nos olha e através do Senhor Jesus Cristo e nos vê pessoas salvas, lavadas, né, limpas, sem nenhum pecado. Por quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo. E o selo do Espírito está nos garantindo isso também. Então, essas são, vamos dizer assim, inicialmente, verdades, né, que foram perdidas ou que foram entulhadas pelo cristianismo, pela cristandade, e que uma vez que nós, né, passamos a receber essas verdades, entendê-las, porque o Senhor nos vai dando essa luz para entender, isso aí só pode nos levar a ter um coração, né, agradecido, uma atitude de reconhecimento da pessoa do Senhor Jesus, do seu amor, da sua graça, que são imensos. E o que isso vai nos levar? Vai nos levar a louvor e adoração a Ele, a gente querer estar com essa pessoa, a gente querer estar na presença dEle, a gente querer fazer a vontade dEle, a gente querer conhecer mais ainda, porque não fica só nisso não, irmãos, isso é o início. A salvação é o primeiro passo. Depois, em Efésios mesmo, a gente vai ver lá que nós temos bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, depois a gente aprende, a gente vai ver que somos feitos filhos de Deus, né? Que temos herança, que somos co-herdeiros com Cristo, e aí vai outras e outras verdades que foram o quê? Entulhadas pelo cristianismo. Mas que quando nós vamos aprendendo, entendendo e vendo na palavra de Deus, sendo ensinado e revelado pelo Senhor Jesus para nós essas coisas, o que nos leva, né, o nosso coração a ter, né, um coração regozijosos, alegres, um coração que se derrama perante o Senhor Jesus Cristo, diante dele, e que vai buscar mais e mais conhecer dessa pessoa. E o melhor lugar para se conhecer ao Senhor Jesus é onde ele vem e se coloca no meio, né? É na assembleia lá, quando estão reunidos 2 ou 3, reunidos ao nome do Senhor Jesus, por ele, assim, reunidos, e ele vem e se coloca no meio. Né? O Senhor Jesus está presente ali, meus irmãos. Ah, mas Wesley, eu não vejo, eu não estou vendo ele. Sim, a gente não vê com esses olhos físicos. A gente não vê com esses olhos físicos. A gente não pode ver, mas ele está presente ali. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele está presente naquela momento ali, naquela reunião onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. Então, né, eu fico, às vezes, pensando assim, se alguém chegasse e dissesse, irmão, o Senhor Jesus vai estar lá em tal lugar. O Senhor Jesus mesmo, fisicamente. Se a pessoa chegasse e dissesse isso, e o Senhor Jesus realmente fosse estar naquele lugar, o que é que vocês fariam? Ah, irmão, mas hoje eu tenho um compromisso. Não dá não vou lá não. Hoje eu tenho um compromisso, eu já tinha marcado esse compromisso, já tem dias, tal, não vou não. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Hoje eu estou cansado, né? Eu trabalhei a semana toda, vou descansar um pouquinho mais hoje, porque hoje é o único dia que eu tenho para descansar. Será que a gente ia fazer isso? Né? Será? Às vezes a gente não faz isso com o irmão. A gente não faz isso às vezes com o irmão. Se o irmão Mário, né? O irmão Mário vai estar aqui na Assembleia em Salvador tal dia. A Assembleia enche. A Assembleia enche. E por que com o Senhor Jesus não? Quem é maior? Quem é mais digno? Quem morreu numa cruz para nos salvar? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? São coisas que a gente tem que pensar. A gente está falando da reunião, o partimento do pão. Então, voltando lá no início, a palavra de Deus nos indica que somente
essa reunião do partimento do pão é que nós temos um indicativo na palavra de Deus de que era realizada assim pelos cristãos lá no início da igreja, é o costume deles realizar essa reunião no primeiro dia da semana, que hoje nós conhecemos como domingo. As outras reuniões de oração, de ministração da palavra, aí não tem nenhuma indicação. Então, a Assembleia, ela vai estar livre para estar marcando ou combinando os dias de reunião que melhor, né, ela entenda, né? Claro que tudo isso na direção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a cabeça da Assembleia. Mas aí os irmãos são livres, o irmão pode marcar a fazer uma reunião de oração na quarta-feira à noite, ou pode marcar na meditação da palavra no sábado à noite, ou qualquer outro dia. Mas a reunião do partimento do pão, aí a gente vai seguindo o costume que as assembleias, assim, tinham desde o início lá da igreja, que é fazer esse partimento do pão no domingo. Wesley, vai ser de manhã, vai ser à tarde, vai ser à noite? Também fica a critério da Assembleia, né, estabelecer esse horário, né? Então, os irmãos vão, se reúnem e estabelecem o horário da reunião, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, no domingo, e assim fazem, porque, né, tudo que ligar na terra será ligado no céu, né? E tudo que desligado na terra será desligado no céu. Então, a partir do momento que a Assembleia acha por bem fazer a reunião à tarde, para atender a maior parte, né, dos irmãos, e os irmãos, a maioria possa estar assim, participando bem da reunião, tranquilo, faz a reunião à tarde. Então, cada Assembleia vai ter a sua diferença aí de horário de reunião, né, de estabelecimento de reunião. Tem Assembleia que faz a reunião de oração na quarta-feira, à noite, outras fazem a reunião do Ministério da Palavra no sábado, ou então em algum outro dia, né? Mas, quanto à reunião de partimento do pão, aí essas são feitas, sim, por todas as assembleias no domingo, né? Porque era o costume, assim, que nos é indicado pela palavra de Deus. Então, aqui a Assembleia, aqui em Salvador, né, os irmãos resolveram fazer as reuniões, as 3 reuniões, né, ou 4, no domingo pela manhã. Então, a gente tem domingo pela manhã o partimento do pão, temos reunião de oração, e depois temos uma reunião aberta para a ministração da palavra. Quando eu falo aberta, significa uma reunião em que qualquer irmão, varão, pode estar trazendo uma palavra para ministrar a Assembleia, dentro daquele tempo que foi pré-determinado pela Assembleia. Pode ser 1 ou 2 ou 3 irmãos, pode estar trazendo uma palavra. Só que a gente aqui também segue o seguinte linha: se nenhum irmão trouxer a palavra inicialmente na reunião aberta, né, o irmão pode sugerir a gente ir para uma reunião de leitura da palavra, que aí já não é, vamos dizer assim, aberta. Por quê? Porque já foi determinado, já foi acordado seguir a leitura de um determinado texto da palavra de Deus, uma epístola ou qualquer outro texto da palavra de Deus. E aí, como já foi pré-determinado, foi acordado antes, não é uma reunião aberta. Por quê? Porque a Assembleia já determinou qual o texto que vai estar sendo lido. E os irmãos, lido o texto, e os irmãos, então, comentam, né, para, principalmente os irmãos, né, que tem um ministério de ensino, de mestre ou doutor, que podem estar explicando melhor o texto que foi lido e trazendo uma palavra, então isso é feito. Então, aqui na Assembleia de Salvador é feito dessa forma. Outras assembleias são feitas de outras formas, mas é assim que é feito aqui em Salvador. Tá bom? Não sei que se respondeu aos irmãos aí, né, que perguntou sobre isso. Aí eu vou deixar agora o espaço aqui para algum irmão falar, e também, se tiver alguma outra pergunta,
ou alguma outra ou tema para ser trazido para conversar? É só o horário mesmo, mas o horário também, que acho que Cristiano quer saber. O horário aqui em Salvador, a gente começa às 9h30 da manhã, né? E com a reunião de partimento do pão, e depois temos a reunião de oração, que vai até de 10 horas, mais ou menos 10 horas da manhã até 10h30, né? Porque geralmente a reunião de partimento do pão até passa um pouquinho das 10, mas aí vai até 10h30, vai a reunião de oração. Aí tem um intervalo, aí de 10, 15 minutos, aí 10h45 começa a reunião de aberta, ministração da palavra, reunião aberta, que vai até 11h30, 11h45 da manhã. E aí, pronto, já são essas reuniões que são feitas e os horários que são feitos aqui em Salvador. De 9h30 até 11h45. Reunião de partimento do pão, reunião de oração e reunião de ministração da palavra. Jaqueline, quer perguntar, Jaqueline? Vou ler aqui o que Jaqueline colocou. Boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre evangelização através de vídeos e mensagens. As pessoas que tiveram o contato com o Evangelho da Graça através desses meios, elas são consideradas como quem ouviu? Essas pessoas, se não entenderem esse Evangelho da Graça, terão a oportunidade de crer no Evangelho do Reino? Não sei se ficou claro a pergunta. A minha dúvida é porque eu compartilho diariamente mensagens com familiares e amigos. Essas pessoas serão consideradas como quem ouviu o Evangelho da Graça? Estou no computador sem áudio. Tudo bem, irmã? Tranquilo. A irmã pode colocar no chat aí também. Algum irmão poderia estar respondendo? Se quiser, dá uma lida de novo e responde aí, por favor. Pode ser? Rita de Cássia apareceu aqui, na telinha. Fica acordada, viu, Rita? Conto com você. Tô acordada. Tô torcendo. Cadê a Rafaela Rafaela tá para aqui competir também. com ela? Tá olhando, tá só observando ela. Tá aí, irmão. Se algum irmão puder esclarecer aqui para Jaqueline Pinho. O Elton aí, Isaac, se quiser falar também. Semana, acho que uns 15 dias atrás, não me lembro, 3 semanas atrás, o Luiz estava explicando isso aí, né? Porque, assim, o Senhor é que tem capacidade de julgar se aquela pessoa ouviu, compreendeu e rejeitou. Né? Porque ele até estava explicando assim, às vezes você dá um folhetinho, né, para a pessoa, e a pessoa põe aquilo no bolso, leva para casa e joga fora. Ou você fala do Senhor, né, que o Senhor veio a este mundo, morreu pelos seus pecados, para que essa pessoa não fosse condenada. E ele fala, tá bom, depois eu vejo isso aí. Né? Ou seja, ele não chegou a assimilar a mensagem do Evangelho para chegar a rejeitar, dizer assim, ah, tá, eu entendi, mas eu não quero isso para mim, não. Né? E só o Senhor tem essa capacidade de julgar se realmente ela rejeitou, né, de vontade própria, ou se ela, digamos assim, foi só um ouvinte do Evangelho, né? A palavra passou por ela e ela não deu a determinada atenção e não assimilou a mensagem do Evangelho. Só o Senhor pode fazer isso aí. Só o Senhor que irá julgar quem ouviu e rejeitou.
muitos ouviram, né, a mensagem em alguma medida, mas eles não rejeitaram porque eles não compreenderam, né, que o evangelho é uma mensagem de resgate, né, do ser humano para a salvação, que ele é pecador e ele precisa crer no Senhor para que ele seja salvo, né? E aí só o Senhor tem essa capacidade de julgar o coração da pessoa, se ela ouviu, entendeu e rejeitou, não quero. Então, assim, o Senhor vai julgar cada um, né? Que ele tem essa condição de sondar o coração da pessoa, o que ela fez com a mensagem que ela recebeu, né? Talvez os irmãos possam trazer outro pensamento aí que ajuda também. Um exemplo muito claro que parece, irmãos, é que certamente Judas não ouviu. Já o ladrão da cruz ouviu. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala assim: escreve essas palavras com letras grandes para que os que passam correndo possam ler. Não me lembro bem onde é que está essa passagem. É Abacuque, só não lembro. Abacuque, né? Acho que é isso mesmo. É. Então, assim, vou tomar como princípio isso aí, né? Os que passam correndo. Então, digamos assim, muitas pessoas passaram correndo pela mensagem do Evangelho, né? Não pegou o cerne da mensagem. Ouviram, mas não pegou o cerne, né, da mensagem, que é a necessidade dela crer no Senhor Jesus para ser salva, se reconhecer pecadora, a condição que ela está, né, morta em seus delitos e pecados, e buscar por salvação em Cristo, né? Então, a esses aí, que só o Senhor pode julgar, quem são esses? Esses terão uma chance na grande tribulação. Os que ouviram e rejeitaram, esses receberão, como o Luiz estava falando ontem, né, a operação do erro para que não creiam a verdade. Para que não creiam. O próprio Senhor, uma vez de ter dado a oportunidade a ela de crer, de ouvir o Evangelho e ela rejeitar, o próprio Senhor vedará o entendimento dela, né, durante a grande tribulação para que ela não creia mais, né? O Evangelho do Reino que será pregado na grande tribulação para estabelecimento do reino de 1000 anos de Cristo aqui no mundo. É interessante o texto que está em Tito 3, 10 a 11, ele fala assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Nós sabemos que o Evangelho, a sabedoria de Deus, ela é muito preciosa. É um tesouro que o Senhor nos revelou e nos confiou. E chega um momento que a gente admoesta uma pessoa e quando a mensagem é clara, o Senhor nos dá paz no nosso coração. Quando a gente explica sobre a vinda do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição, todo aquele que nele crê será salvo. A pessoa ouvindo isso, entra naquela questão de que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Muitas vezes a gente planta a semente, outra pessoa vem e rega, mas se Deus não dá o crescimento,
Não há mais nada que possamos fazer. No nosso convívio familiar mesmo, a gente prega uma vez, prega outra, mas chega um momento que a gente percebe que as pessoas, elas pegam o que a gente fala, despedaçam e depois se voltam contra a gente. E a gente lembra daquela passagem que fala: não dai aos cães as coisas santas, para que eles não os pisem as vossas pérolas e, voltando contra vós, os despedacem. Então, que a gente sempre saiba ter o entendimento do Senhor, a qual pessoa já falamos sobre o Evangelho, e não jogar aos cães as coisas santas, e sabendo evitar as pessoas que evitam o Evangelho. Porque quando a mensagem é clara acerca do Filho de Deus, quem dá o arrependimento é Deus. E a partir daí não tem mais o que possamos fazer. Leones, ele fez uma pergunta aqui sobre 2 Coríntios 4, e a irmã também, Valdeci, colocou aqui um comentário, né? Rápido assim. Meu pai ouviu o Evangelho quando estava acamado e confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu tinha dúvida sobre ele ter sido salvo porque ele não frequentou nenhuma denominação. Mas, hoje, crendo e aprendendo mais da palavra de Deus, tenho certeza que ele foi salvo. Muitas pessoas assim tiram a glória e o poder da salvação da pessoa e da obra, né, de Cristo para se colocar na religião, na denominação. Isso é o que é colocado aí fora, né? Nas religiões sempre pega dessa forma. A pessoa vai estar salva se ela estiver dentro de uma religião. Em lugar nenhum da palavra existe isso. E graças a Deus o Senhor sempre está despertando um e outro, como despertou a irmã aí também. Isso cria um sentimento de terror para uma pessoa. Ela achar que alguém só pode ser salvo se por acaso estiver em uma religião. Então, ou na minha denominação. Como que diz assim, somente os que estão na minha denominação que serão salvos. Isso é terrível. Né? Isso é algo terrível que é colocado na mente de nossos queridos irmãos em Cristo que estão espalhados nesses lugares. Porque para eles, os familiares, amigos, colegas de trabalho, seja lá, o que não tiver com eles ali na denominação foi condenado ao fogo do inferno, porque não estava ali com eles. Isso é uma tremenda de uma heresia, má doutrina, que a gente pode classificar assim como doutrina de demônio. Porque a palavra é muito clara, João 3,16 é um dos versículos que é mais conhecido no mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não deu uma religião, mas assim, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito claro, muitos cristãos lê esse versículo, já tem na ponta da língua. Por sinal, eu aprendi, eu vim conhecer esse versículo através de um colega meu que ele estava trabalhando, ele até homossexual,
E ele fez assim, é o que aquilo que Deus fala lá na Bíblia, João 3,16. Eu digo, não sei o que está escrito lá, não. Ele aí citou isso para mim. Eu digo, sim, João 3,16. Foi aí que eu vi gravar. É interessante isso. Então, esse assunto, como os irmãos estão falando aí, da pessoa receber o evangelho ou não receber, ou seja, por questão de não ter entendido, ou então porque conscientemente ela não quis saber, não quero saber disso, não é para mim, e vai até o fim na sua vida dessa forma, como o irmão Elton falou, né, esse é algo que realmente somente Deus pode determinar. Quando alguém diz assim, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo, sim, como meu Salvador, então pronto. A gente deve tomar do jeito que a pessoa está falando, né? Se isso é verdade, deixa com o Senhor. Mas uma coisa é certa, que Deus, ele simplifica de uma forma assim tão, como posso dizer assim, tão excelente a mensagem do Evangelho, que é como o irmão até Lemão fala, né? Que é algo tão simples, tanto quanto tomar um copo d'água, a mensagem do Evangelho. Então não se coloca nenhum impedimento, como esse que é colocado nas religiões. Tem que frequentar a religião, tem que dar dízimo, tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Só tem uma coisa que Deus pede para que a gente faça, crer no que ele está falando. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê. Não existe nenhum complemento disso. Quem crê em mim e vai fazer isso ou vai fazer aquilo. O centro de toda a atenção de Deus é o Filho dele. A obra foi feita pelo Filho dele, o sangue que foi derramado foi do Filho dele. Ele foi ressuscitado, ele está à destra de Deus, ele é único e suficiente Salvador. Então, assim, o que é que a gente deve fazer, né? Ter esse privilégio, o Senhor nos deu esse privilégio de pregar o Evangelho, ou seja, de falar de uma forma até simples mesmo, como o Elton estava dizendo aí, né, no versículo, que escreve, lá é Abacuque, escreve de tal forma que até quem passar correndo consiga ler e entender aquilo, ler aquilo ali, né? Foi o que aconteceu com o carcereiro. Paulo e Silas estavam na prisão, que é relatado, né, em Atos 16, 31 e 32, diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Eles complementam, tu e tua casa. A gente pode passar correndo por alguém, ou gritar para alguém, olha, crê no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E aí vem aquilo que o irmão falou, né? Deus dá o crescimento. Mas é algo muito simples o Evangelho. Aqueles que hão de ser salvos, o Senhor vai acrescentando, como começou lá em Atos. Isso, José, Atos 16, 31. Lá em Atos diz assim, que aqueles que iam de ser salvos, né? Algum irmão lembra esse versículo, a gente pode até colocar aqui. Quem acrescenta é o Senhor. Então, muitas pessoas vão ouvir, a gente não pode mensurar isso, né? Mas muitas pessoas vão ouvir o Evangelho, por algum motivo não vão entender, Deus sabe o motivo. Essas pessoas, se elas ficando, né, com certeza vão ficar para ouvir o Evangelho do Reino, né, porque ninguém vai sair daqui sem que tenha oportunidade de salvação. Essas pessoas vão ficar para ouvir o Evangelho do Reino, sabe lá o porquê, o motivo, Deus sabe, porque ela não ouviram o Evangelho da Graça, mas vai ouvir o Evangelho do Reino e Deus vai dar esse crescimento da salvação, vamos dizer assim, né? Vai dar fé para ser salvo essa pessoa. E outros vão ouvir o Evangelho da Graça. A gente não sabe qual o motivo da vontade própria da pessoa ter rejeitado. Deus sabe. Deus é que sonda o coração. Então, essas pessoas aí ouviu o Evangelho da Graça, conscientemente rejeitou, Deus está sabendo disso, e elas perdem a chance de salvação, porque não terá mais
outra oportunidade, já que elas entenderam claramente e não quiseram, elas rejeitaram. Então não existe aqueles assuntos, né, de perda de salvação, mas existe o quê? Uma pessoa que poderia ser salva, mas ela rejeitou, ela perdeu essa chance, esse momento. Foi selado a vida dessa pessoa. Mas aí também é aquela coisa, é somente Deus que sabe disso. Se uma pessoa ouviu o evangelho, morreu rejeitando esse evangelho. Ou se ela ouviu esse evangelho, viveu a sua vida normal, e quando chegou no finalzinho de sua vida, creu, lembrou, o Senhor trata com cada um, né? Nos últimos minutos, né, da vida, os minutos finais, a pessoa ouviu e creu e foi salva. Então, essa situação aí de qualquer um, somente Deus, né, como o irmão falou. Deus, ele sonda o coração, ele realmente sabe, tem a sua escolha, Deus escolhe, e Deus é salvador. Deus é um Deus salvador. A nossa parte é rejeitar. Mas Deus, ele convence, ele salva. Até onde vai esse limite de toda essa situação, de toda essa história que a gente está falando aqui, a gente não sabe, mas Deus sabe. Eu vou colocar só aqui o versículo que o irmão botou aqui, 2 Coríntios 4. Vou pegar aqui em cima um pouco. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, esse daqui, né, esse que vão se perder, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui diz um dos motivos nos quais essa pessoa tem o evangelho encoberto ainda no seu coração, ela vai se perder. Mas a profundidade disso, somente Deus sabe. Esse Deus, o Deus deste século aqui, isso aqui fala de Satanás. Deus deste século. Se não me engano, o irmão falou até dessas duas características de Satanás aqui, que ele, quando é apresentado Deus deste século, é como o príncipe deste mundo. E deixa eu ver se é isso mesmo, ele fala Deus, que ele fala na questão religiosa também. Não, aqui é que é a questão da religião. Deus deste século. E quando fala príncipe deste mundo, está falando de coisa secular mesmo, do mundo secular. E quando fala Deus deste século, está envolvendo a questão religiosa do conhecimento de Deus. É muito interessante saber disso aí. Então, Satanás é representado nesses dois caráteres, se envolvendo tanto em religião, como nas coisas também nesse mundo. O incrédulo, tanto dentro da religião como fora. Desculpa, aqui a irmã Josélia colocou alguma coisa aqui. Se fosse assim, irmão, o ladrão da cruz não seria salvo. Não é isso, irmão? Eu não sei em que ponto foi que a irmã pegou. Desculpe, irmã Josélia, você poderia... Se lembra de novo aí? Que ponto foi que você falou sobre isso? A irmã que estava falando que o pai dela estava enfermo, né? Aí ele aceitou Jesus, eu entendi ela dizer assim, que foi no leito. Aí ela tinha dúvida será que se ele foi salvo ou não, porque ele não foi na congregação, né? Aí eu coloquei assim, então, irmão, se fosse assim, o ladrão da cruz, que quando ele falou com Jesus, né?
falou para Jesus que se naquele dia, se ele podia estar no mesmo lugar que Jesus. Jesus disse, hoje mesmo você estará no paraíso. Então, aquele ali foi salvo, porque Jesus viu dentro dele arrependimento. Então, a mesma coisa pode ser com o pai dela. É isso que eu estou falando. E aí, só que eu queria saber do irmão se o que eu estou falando, se é em concordância ou não. Ah, com certeza, irmão, amém. É isso aí mesmo. Existe, se a gente for pegar aquela cena ali do malfeitor ali na cruz, a gente vai tirar, a gente vai tirar várias referências de coisas que as pessoas, que a religião, as pessoas não, né? Que muitos são enganados e, sinceramente, repassam aquilo da qual foi enganado, né? Mas o que a religião, a falsa doutrina mostrada na religião, coloca aí. Se a gente for pegar ali na cruz, uns querem dizer que tem que ser batizado. O malfeitor ali na cruz não teve nada a referência a respeito disso. Alguns dizem, né, nas religiões, dizem que tem que estar em alguma religião, ou na minha denominação, na minha religião. A gente não sabe nem dizer se aquele malfeitor ia no templo, que era a única religião que foi dada por Deus, essa religião verdadeira, que foi o judaísmo. A gente nem sabe se aquele malfeitor ali, ele ia num templo, se ele era devoto realmente. Falava de malfeitor ali. E existem outras coisas também. E naquele momento ali, ele creu no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse a ele, hoje mesmo estarás comigo, até de imediato. A Pois salvação é. é algo imediato. A pessoa creu, tem a vida eterna. A pessoa creu, está salva. E teve uma irmã, irmão, que falou comigo, era da minha ex-congregação, né? Ela falou assim para mim, né? Irmã Jô, se o ladrão da cruz foi salvo, você acha que Judas, Deus não salvou ele? Eu falei, não, sabe por quê, irmã? Ele fez uma coisa que foi muito forte que ele fez, então eu não creio que Judas foi salvo. Se você crê assim, ela disse, não, irmã, se Jesus salvou o ladrão, por que Jesus não ia salvar Judas que andava com ele? Aí eu disse, irmã, depois você vai para o joelho e pergunta a Deus se Judas foi salvo ou não, porque era no meu entendimento, que até hoje eu entendi que Judas não foi salvo. Tem um versículo que eu não sei, Pedro, né? Que fala assim, acho que é em Atos, somente o filho da perdição, nenhum se perdeu, somente o filho da perdição, acho que é em Atos isso. João 17, 12. Atos o quê? Fala aí de novo, Fernando. João 17, 12. Vou colocar aqui. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Isso aqui se falando dos discípulos ali, né? Tenho eu guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele está falando até aqui no singular. O filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, que o Senhor iria até a cruz. E tudo começou com a traição desse daqui, que é o filho da perdição. E, se não me engano, acho que Pedro também fala sobre isso, não é? Algum irmão lembra? Acho que é em Atos, quando ele está falando ali em Atos. Que agora eu não consigo lembrar, mas dando uma lida. A escritura que o Senhor se refere é Salmos 41, 9. Aqui é Salmos, né? Vamos ver lá em Salmos. Salmo 41, 9.
Até o meu próprio amigo íntimo, olha que coisa, né? Em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Muito bom, Fernando, é isso aí mesmo. Aqui existem as indicações que isso está sendo dirigido àquele que estava ali, Judas. Alguns pensam que Judas se arrependeu, mas ali foi remorso. Alguns pensam disso. E muito remorso. A fala de Pedro aqui, 1,18. Atos 1,18, não é isso? Deixa eu ver aqui, foi isso mesmo. Atos 1,18. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Deixa eu ver aqui, tem um. Fala de Judas quando ele morreu, né? Ele indo para o seu próprio lugar, que ele fala isso, agora que eu me lembrei. Aqui. Pegar um pouco antes, né? Só para a gente ver o contexto disso aqui. Pegar onde o irmão falou aqui. Um pouco antes aqui. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isso é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, que ele era contado, né? Ali com os dos 12, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Agora não iria mais acontecer isso, né? Um traidor no meio daqueles ali, né? E não haja quem nela habite. Aí agora tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas, que é Iscariote, se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aqui, o fim de Judas. Assim como o Senhor escolheu aqueles 12 também, Pedro também na oração, ele também se remete ao Senhor. O Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então, tudo sempre começa com Deus. Então, existem as referências mostrando, é porque a gente pouco lê, pouco medita, e como a irmã falou, quer saber, pergunta a Deus, né? Fala, Elton, desculpa aí, irmão. Não, tranquilo. Só podia abrir Mateus 27, 7, versículo 3, que a irmã falou aí do arrependimento. Aí tu podia abrir o versículo aí agora, nas outras versões, pra gente. Oi, Elton, fala aí de novo. Tá Tu certo aí, podia abrir. Mateus? Agora só abre agora nas outras versões, só pra gente ver. Ah, sim, certo. Arrependido, 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 compungido. Essa é qual? A e B? Aí TB, tradução brasileira, remorso, tocado de remorso. Remorso também, a Ara.
sentiu remorsos, como Dal falou aí, né? Que às vezes lê arrependimento, né? Pensa que é o arrependimento como a irmã falou aí, do ladrão da cruz, né? Mas não é. Dá também traz remorso. É aquela coisa, né, irmãos? Se a gente quiser saber da verdade, o Senhor disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, a gente tem que ir a Ele, perguntar a Ele, porque existem muitas falas conturbadas, buscando o inimigo, aí está trabalhando até hoje. O Senhor diz assim: eu trabalho até hoje, meu pai trabalha até hoje, eu também. E o inimigo também está trabalhando até hoje aí. Enquanto ele não foi preso e lançado no lago de fogo, ele continua ainda buscando atrapalhar o testemunho do Senhor, né? E assim, ele é inimigo, né, do Senhor. Então a gente precisa se apegar realmente ao que é a palavra de Deus, que é palavra de Deus e não palavra de homem, e nem tampouco a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, independente de muitas versões que existam. Como aqui a gente viu aí, o Elton mostrou aqui agora. Cláudio Mar, se levantou a mão, Cláudio Mar? Não, Dalvo, sem querer, desculpa. Tá certo, irmão. Eu, até aqui, já são 9h44. Não sei se mais algum irmão aí quer explanar algo para a gente estar encerrando também. Então, irmão, já podemos encerrar, né? Pronto. Essa mensagem aí é essa, né? Às vezes a gente é muito tímido diante de Deus, ou talvez assim um pouco relaxado também diante do nosso Senhor, mas o Senhor está preparado para nos responder, nos orientar, e foi por isso que ele enviou o Espírito Santo aqui, para que nós fôssemos guiados a toda a verdade. Então, a gente deve deixar o relaxamento de lado, a timidez ou qualquer outra coisa que impeça da gente ir ao Senhor e perguntar a Ele sobre a verdade da palavra dEle. Senhor, não estou entendendo o que significa isso. E deixa com Ele. Pode levar um dia, um mês, um ano, mas deixa com Ele. E a gente descansa. O Senhor disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz te dou. Toma isso, irmãos, e fica na dependência do Senhor e confia nele, né? Vou estar terminando aqui a gravação.